Você já parou para pensar no papel do novo Papa dentro das profecias bíblicas? Será que ele é apenas mais um líder religioso? Ou será que estamos vendo, diante dos nossos olhos, o cumprimento exato do que foi escrito no livro do Apocalipse? Há quase 2000 anos, enquanto o mundo o aclama como um homem de paz, a Bíblia revela sinais que não podem mais ser ignorados: unificação de religiões, discursos que encantam multidões, alianças com líderes globais. Tudo isso já foi profetizado. E a pergunta que não quer calar é: estaria o novo Papa preparando o caminho para o falso profeta do Apocalipse? Neste vídeo, vamos analisar as Escrituras, confrontar os fatos e revelar verdades que muitos têm medo de dizer. Aperte o cinto, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você vê os acontecimentos mundiais. O Papa, além de ser o líder máximo da Igreja Católica, é uma das figuras mais influentes do cenário mundial. Ele participa de reuniões com chefes de Estado, discursos na ONU, fóruns econômicos e ambientais, além de ser aclamado como uma autoridade moral. Em Apocalipse 17, 1-2, vemos uma figura simbólica, a grande meretriz, que se assenta sobre muitas águas, ou seja, sobre multidões, nações e línguas. Isso reflete bem a influência transnacional que o papado exerce. O alcance de suas palavras e posicionamentos ultrapassa os limites da fé católica e impacta decisões políticas e sociais, caracterizando um poder semelhante ao descrito nas profecias. Nos últimos anos, temos visto um esforço crescente para unir religiões diferentes em torno de valores comuns como paz, solidariedade, amor e justiça. O novo Papa tem sido uma das principais vozes nesse movimento, promovendo encontros interreligiosos com líderes islâmicos, hindus, budistas e protestantes. No entanto, o livro de Apocalipse alerta para uma falsa união espiritual. Ap. 13 e 17, onde o ecumenismo não se baseia na verdade do Evangelho, mas em um compromisso superficial com a paz e a tolerância. Essa união pode pavimentar o caminho para um sistema religioso único, que será usado pelo Anticristo para controlar e enganar as massas. O ecumenismo promovido pelo papado atual é cada vez menos doutrinário e cada vez mais político e social. A ênfase deixa de ser Cristo como único Salvador e passa a ser valores humanistas. Apocalipse 13 fala de uma segunda que exerce toda a autoridade da primeira e promove a adoração a ela. Muitos teólogos interpretam essa segunda como um sistema religioso que dá sustentação ao sistema político do Anticristo. Um Papa ecumênico que agrada a todas as religiões seria uma peça ideal nessa engrenagem espiritual profetizada. A carta à Igreja de Sardes, Apocalipse 3:1, mostra um povo que tem nome de que vive, mas está morto. Isso se aplica a um sistema religioso que aparenta santidade, mas que está espiritualmente corrompido. O novo Papa muitas vezes fala de paz, amor e bondade, mas evita falar de pecado, arrependimento e cruz. Um cristianismo sem cruz é um evangelho vazio. A aparência religiosa pode enganar os homens, mas não a Deus. Essa hipocrisia espiritual é uma característica das falsas religiões descritas nas profecias apocalípticas. O Papa atual é um dos maiores defensores da chamada Agenda 2030, da ONU, que visa transformar o mundo em uma sociedade mais sustentável e justa. No entanto, muitos desses objetivos envolvem controle populacional, redefinição de valores morais e centralização de poder. Em Apocalipse 13, o governo da é altamente centralizado, e todos os habitantes da Terra são forçados a obedecer suas ordens. A convergência entre religião e governo global pode estar se formando diante dos nossos olhos, com o papado sendo um elo entre o espiritual e o político. Uma das marcas do tempo do fim é a perda do temor de Deus e o abandono de sã doutrina. O Papa tem adotado posturas cada vez mais permissivas sobre questões morais que a Bíblia claramente condena.
Ele evita confrontos com o pecado e muitas vezes usa uma linguagem ambígua. Isso alimenta o relativismo moral, a ideia de que cada um pode ter sua verdade. Essa mentalidade é um campo fértil para o engano do anticristo, pois remove os absolutos da fé. Apocalipse 2 e 3 mostram que Jesus repreende igrejas que toleram pecado em nome da paz e da inclusão. O arrependimento é o primeiro passo para a salvação, mas pouco se ouve isso nos discursos papais. A santidade, exigida por Deus em toda a Escritura, é substituída por boas ações e ativismo social. Em Apocalipse 3,18, Jesus aconselha a comprar vestes brancas para cobrir a nudez espiritual, símbolo da santidade. A ausência dessa mensagem, essencial nos discursos do Papa, levanta uma bandeira de alerta. Será que estamos diante de uma liderança que prepara o mundo para a religião do fim dos tempos? Em Apocalipse 13, 11, 18, aparece uma besta que parece um cordeiro, mas fala como dragão. Muitos estudiosos veem nela a figura do falso profeta, um líder religioso que seduz o mundo com sinais e milagres, levando todos a adorarem a besta. O Papa, com sua aparência mansa e seu discurso de paz, pode se encaixar nesse perfil profético. Ele não precisa ser o próprio falso profeta, mas pode estar preparando o caminho para essa figura, com seu papel de mediação espiritual e influência global. Embora a marca da besta, Apocalipse 13, 16 e 17, seja um mistério ainda debatido, sabemos que ela envolve adoração forçada e controle econômico. Um sistema religioso que influencia a política, a economia e a cultura pode preparar o terreno para essa imposição. O Papa, ao alinhar-se com líderes mundiais e reforçar uma religião global, pode estar contribuindo para a criação de uma estrutura que um dia será usada para oprimir os fiéis verdadeiros e exigir obediência a um sistema anticristão. Profecia de São Malaquias, do século XII. Lista 112 papas com frases simbólicas para cada um. O atual seria o último da lista, o Pedro Romano, descrito como aquele que pastoreará o povo durante a grande tribulação. Embora essa profecia não seja bíblica, muitos cristãos observam com atenção essa coincidência, pois ela aponta para um tempo de julgamento e colapso espiritual. Será esse o último Papa antes da volta de Cristo? Não sabemos, mas devemos estar atentos. Mais do que curiosidade profética, o estudo desses sinais deve gerar temor, vigilância e consagração. O livro de Apocalipse não foi escrito para alimentar teorias da conspiração, mas para preparar a Igreja. Os cristãos devem estar atentos, examinar as Escrituras e viver em santidade. Como os bereanos, Atos 17, 11, devemos analisar tudo à luz da palavra e não aceitar qualquer liderança ou discurso sem discernimento espiritual. Acima de tudo, o livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, Ixob 1:1. Ele é o centro de toda a profecia, o Rei dos Reis, o justo juiz que em breve virá. O nosso foco não deve estar no Papa, no falso profeta ou no anticristo, mas no Cordeiro que venceu. Ele nos chama à fidelidade, à verdade e à vigilância. O tempo é curto. As profecias estão se cumprindo. Que sejamos encontrados firmes, preparados e cheios do Espírito Santo. Chegamos ao fim. Mas essa jornada não termina aqui. Vimos que o novo Papa não é apenas uma figura religiosa. Ele representa algo muito maior no cenário profético. Seus discursos, suas alianças globais, seu apelo à união de todas as religiões, tudo isso ecoa diretamente às páginas do Apocalipse. Jesus já havia nos alertado. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. E agora, mais do que nunca, é hora de estarmos vigilantes, firmados na palavra e não seduzidos por discursos de paz que negam a verdade. Não se trata de atacar uma pessoa, mas de discernir os tempos, de comparar cada atitude, cada movimento,
com aquilo que foi profetizado pelo próprio Deus. Você está pronto para o que está por vir? O Apocalipse não é um livro de medo. É um chamado à preparação, à santidade e à fidelidade a Cristo. A batalha está cada vez mais clara. Verdade ou engano, luz ou trevas, Cristo ou o sistema do anticristo. Não há mais tempo para neutralidade. É tempo de decidir de que lado você está. Compartilhe esse vídeo. Alguém que você ama pode estar espiritualmente adormecido. Talvez essa mensagem seja o chamado que ele ou ela precisa para acordar antes que seja tarde demais.